Ele saiu de Camarões para conquistar o mundo, enfrentou preconceitos, desafios gigantes e decidiu o final de Champions League. Enquanto muitos duvidavam, ele respondia com gols. Hoje você vai conhecer a história completa dos maiores atacantes que o futebol já viu. Samuel Eto'o, o homem que redefiniu o futebol africano para sempre. Eto'o nasceu em Douala, uma pequena cidade de Camarões, no ano de 1981. Eto'o teve uma infância simples, porém, desde jovem, ele já tinha muita aptidão para o esporte. Naquela época, Eto'o já era muito talentoso e também já tinha a obsessão por vencer. E ainda adolescente, ele foi para a base do Real Madrid, mas o espaço era quase impossível e ele acabou tendo vários empréstimos para ganhar mais experiência. E ali era apenas o começo de uma caminhada gigante dentro do futebol mundial. Foi então que em 1º de janeiro de 2000, Eto'o foi para o Mallorca. O clube espanhol pagou cerca de 6,3 milhões de dólares em sua contratação. Foi o recorde do clube naquela época. E atuando pelo Mallorca, Eto'o virou protagonista e também um dos maiores jogadores da história do clube espanhol. Eto'o era um atacante que tinha uma velocidade absurda, uma grande explosão física e também uma finalização muito boa. E pelo clube espanhol, Eto'o marcou mais de 50 gols, se tornou ídolo e mostrou que estava pronto para o gigante. E o gigante logo bateu à sua porta. E depois de se destacar atuando no Mallorca, chegaria a hora de Samuel Eto'o brilhar em um dos maiores clubes do mundo. Então, em 2004, ele se transferiu para o Barcelona por aproximadamente 24 milhões de euros. E ali, Eto'o viveu o auge de sua carreira. Ele acabou formando um trio com Ronaldinho e depois Messi. Com o Barça, Eto'o viveu momentos mágicos e também virou peça-chave do time catalão. Pelo Barça, Eto'o venceu 3 vezes a La Liga, 2 vezes a Champions League de 2006 e 2009 e 1 vez a Copa do Rei. E Eto'o foi extremamente decisivo para o Barcelona na Champions League. Ele fez o gol na final de 2006 contra o Arsenal, também fez o gol na final de 2009 contra o Manchester United. O cara foi simplesmente decisivo em finais. Pelo Barça, Eto'o teve números surreais. Ele disputou mais de 250 jogos e marcou incríveis 199 gols. Uma média de gols simplesmente inacreditável. O cara foi simplesmente surreal atuando com o Barcelona. E após a temporada 2008-2009, Eto'o deixa o Barcelona e vai para a Inter de Milão, em uma troca envolvendo o sueco Zlatan Ibrahimovic. E na época, esse movimento foi extremamente polêmico, porém na Inter, Eto'o também teve momentos incríveis. Sob o comando de Mourinho, ele aceita mudar até mesmo de posição. E bom, ele jogou demais sob o comando do técnico português. Temporada 2009-2010 com a Inter de Milão, Eto'o venceu simplesmente a tríplice coroa. Ele ganhou a Série A italiana, a Copa Itália e também a Champions League. Ele foi uma peça tática fundamental para aquele time da Inter. E poucos atacantes do mundo se sacrificariam para vencer e também jogar da maneira que ele jogou com o técnico português. Eto'o com a Inter também jogou demais. E atuando com a Inter de Milão, Eto'o disputou 102 jogos e marcou 52 gols, uma média de gols excelente do atacante camaronês. Pela seleção de Camarões, Eto'o não era apenas um jogador, ele era um símbolo do país. E pela seleção, ele venceu 2 vezes a Copa Africana de Nações, de 2000 e 2002, e venceu também o Ouro Olímpico de 2000. Pela seleção, ele disputou 118 jogos e marcou incríveis 56 gols. E mais uma vez, Eto'o teve uma média de gols simplesmente inacreditáveis. E ele se tornou o maior artilheiro da história de Camarões. E ele também levou o país à Copa do Mundo e inspirou uma geração inteira de novos jogadores. Por lá, ele é ídolo eterno e também um símbolo do país. E durante sua grandiosa carreira, Eto'o disputou mais de 700 jogos oficiais e marcou 350 gols. E ele teve passagens por Real Madrid, Mallorca, Barcelona, Inter, Chelsea e o Everton. E Eto'o acabou se aposentando em 2019, após mais de 20 anos no futebol profissional. E os jogos mais icônicos na carreira de Eto'o foram, sem dúvidas, as finais da Champions de 2006 e 2009, onde ele foi decisivo, e também na campanha da Inter da Champions de 2010. Ele também foi essencial nas finais da Copa Africana de Nações. Em decisões, Eto'o crescia e decidia os jogos. Em finais, ele foi simplesmente implacável. E por que Eto'o é considerado o melhor jogador africano da história? Bom, ele conquistou a Champions em 2 gigantes diferentes, foi protagonista em finais, tem números assustadores, venceu 4 vezes o prêmio de melhor jogador africano e representou o continente no mais alto nível. E muitos craques africanos foram talentosos, mas nenhum teve impacto europeu tão decisivo, títulos tão pesados e regularidade no mais alto nível por tanto tempo. E ele não foi apenas um grande jogador africano, foi um grande jogador mundial. E Samuel Eto'o não pediu respeito, ele conquistou em cada gol, em cada final e em cada título, de Camarões ao topo do futebol europeu. E Eto'o mostrou que seu talento
não era apenas uma promessa, era realidade. E talvez, quando falamos do maior jogador africano da história, o seu nome já esteja decidido. E seu nome é Samuel Eto'o. Mas eu falei, na sua opinião, Samuel Eto'o foi o maior jogador africano da história? Comenta aí embaixo, gostaria mais de saber a opinião de vocês. Se o vídeo, quer deixar aquele like, que seja demais. Tamo junto e até a próxima.